Olá, turma! Tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos à aula de hoje. Nós veremos a tabela periódica. O que é a tabela periódica? Apesar do nome ser bem assustador, ela é só uma maneira de organizar os elementos químicos que são encontrados na natureza, respeitando a maneira como esses elementos se organizam e se comportam na natureza, buscando suas semelhanças para que se possa agrupá-los. Para explicar a tabela periódica, eu vou voltar alguns anos atrás para falar dos alquimistas, que eram pessoas há muitos e muitos anos, antes de se chamarem cientistas, que encontravam os elementos químicos porque buscavam entender como que o mundo na sua volta funcionava. Por que as coisas mudavam de cor, por que sumiam, por que apareciam, por que mudavam de textura, de formato. Então eles foram, a partir disso, encontrando elementos químicos que foram sendo catalogados. Então eles foram encontrando pequenas partículas que tinham um comportamento diferente entre si, ou seja, tinham propriedades diferentes. E eles perceberam que isso então denominava que eles eram elementos diferentes. E na necessidade de catalogar todos esses elementos de uma maneira que nós pudéssemos consultar, mas também entender como, no conjunto, todos esses elementos funcionam, que foi se descobrindo os estudos em cima do que hoje nós conhecemos como tabela periódica. Então, nós tivemos um cientista que denominou o que hoje conhecemos por tabela periódica, mas outras maneiras de tentar organizar todos esses elementos químicos também foram testadas. Esse cientista foi Mendeleev. Essa história é contada nesse documentário O Sonho de Mendeleev, onde fala um pouquinho como ele fez esse achado da tabela periódica. Então vocês podem assistir esse vídeo no YouTube, é grátis. A história de como se deu essa descoberta da tabela periódica vale bastante a pena para pesquisa. Então fica a sugestão também de jogar no Google O Sonho de Mendeleev, vão vir alguns arquivos, além dos vídeos, o próprio livro que existe, né, dessa história, também algumas reportagens e artigos que são possíveis de ler, porque é uma história que vale a pena para a gente descobrir um pouquinho mais de como se deu tudo isso. Até acuso de plágio existe em cima do Mendeleev, então vale a pena a pesquisa e se aprofundar um pouco mais nesse assunto. A tabela, então, é organizada em grupos e períodos. A gente vai ver agora como que ela se organiza, né, e como que se dão esses períodos e esses grupos. Mas, basicamente, a tabela periódica é feita de linhas e de colunas, e essas linhas e colunas, então, que vão denominar a localidade de cada elemento químico. Vendo a tabela mais de perto, percebemos as suas linhas e as suas colunas. Os elementos ocupam os lugares onde estão por terem semelhanças entre si, e depois de muitos anos, essas semelhanças foram organizadas e chamadas de periodicidade. E para vocês, o que é periodicidade? Então, deem uma olhada na tabela periódica e pensem um pouco o que vocês entendem por periodicidade. Então, a periodicidade é quando algo tende a se repetir, acontecer de novo em um período determinado. É justamente o que temos aqui. A maneira como os elementos químicos se organizam tem uma periodicidade para se parecer, para se assemelhar. Então, justamente nas linhas da tabela, como vocês veem aqui, são os chamados períodos, que é onde nós temos uma semelhança de comportamento desses elementos químicos. Já os elementos numa mesma coluna repetem o mesmo momento de periodicidade, mas de maneira diferente. Se usarmos como exemplo esse gradiente de cores, em cada coluna nós temos uma cor diferente e em cada linha nós temos tonalidades diferentes para essas cores. Então, a periodicidade dessa tabela de cores é em cada grupo, ou seja, em cada coluna, nós teremos cores diferentes, mas analisando uma linha inteira, ou seja, um período todo, nós teremos diferentes tonalidades de cor. A tabela periódica dos elementos químicos se organiza segundo essa lógica.
Agora que vocês deram uma primeira olhada na tabela periódica, eu quero que vocês anotem 10 elementos químicos que chamaram a atenção de vocês, que vocês já conheciam, aleatoriamente 10 elementos químicos. Depois de escolhido os 10 elementos, anotem de cada elemento químico qual exato período, ou seja, a linha, e o grupo, ou seja, a coluna, que cada elemento químico se encontra. Para a aula de hoje era isso. Aguardo as atividades feitas de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e seguiremos trabalhando esses conteúdos de química e as nossas aulas seguem na sala de aula virtual. Até mais, gente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me procurar e boa sorte com a